Aeroporto de Campos, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, fala com exclusividade ao repórter Tiago Nolasco, da Record TV. Tiago, é com você, boa tarde. Boa tarde para você e a todos que estão Oi, Ana Paula, boa tarde para neste você momento aqui do estão aeroporto assistindo ao vivo neste momento aqui do aeroporto de Campos. Eu estou com o presidente Jair Bolsonaro e também mais 4 ministros, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, Ciro Gomes, da Casa Civil e João Roma, da Cidadania. Presidente, Só confirma, Ciro Nogueira. Nogueira, desculpa, senador. Presidente Bolsonaro, gostaria de começar, embora a gente esteja aqui no Rio de Janeiro, só falando da tragédia para diminuir aí os impactos da chuva lá no estado de São Paulo. O nosso secretário de Defesa Civil já está na região. Conversei por 2 vezes, já a última agora pela manhã, com o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Está quase tudo certo para amanhã nós acompanharmos esse in loco que aconteceu. Já entrei em contato com o Coronel Melo Araújo, presidente da CEAGESP, também para colaborar com a doação de alimentos. E tudo isso está sendo feito, né, para nós aqui realmente darmos a devida atenção a essa população. Também os municípios atingidos podem declarar estado de calamidade e entrar em contato com o MDR, do próprio Rogério Marinho, para que, num prazo bastante rápido, possamos liberar o FGTS. Temos recursos também para essa emergência, que estão sendo levantados, a profundidade e a extensão do que aconteceu, para nós colaborarmos com os nossos irmãos de São Paulo. O senhor espera agir em parceria com o Estado de São Paulo? Sem problema não, todos que quiserem colaborar, estamos à disposição. É o nosso dever, né, como homens públicos, colaborar com qualquer brasileiro, em qualquer parte do nosso território, levar conforto, levar também, né, maneira de que essa dor seja diminuída. Sabemos que tem algo irreparável, vários mortos, te lamento tudo o que aconteceu, mas o Estado, o Brasil, irá fazer a sua parte. Vamos falar agora então da visita aqui ao Norte Fluminense. Investimentos na área de infraestrutura e também de energia. Quais são as importâncias desses investimentos e quais são também? Nós passamos agora há pouco por Itaboraí, uma planta que vai receber gás do pré-sal em torno de 21 milhões de metros cúbicos por dia, onde será processado, que vai para a indústria, vai para veículos e vai também para consumo residencial. É coisa que faz falta para a gente, porque nós importamos gás ainda, para poder baratear o preço e também dizer que na ponta da linha não teremos falta no futuro. Sobre infraestrutura, passa a palavra. Passa a palavra aqui para o Tarcísio, para falar o que está sendo feito aqui na região. Nós temos importantes investimentos aqui em Campos, a gente vai fazer uma 56 aqui no município de Campos, foi um pedido da Prefeitura, temos recursos alocados por meio da bancada federal. Hoje a gente assina também um contrato de adesão para a construção de 40 quilômetros de ferrovia que vão atender o Porto de Açu. Então é o primeiro segmento ferroviário do programa ProTrilhos, que vai ser feito aqui no estado do Rio de Janeiro, programa que já conta com 79 pedidos de autorização. Isso corresponde à construção de quase 21 mil quilômetros de novas ferrovias e 240 de investimentos que vão acontecer nos próximos anos no modo ferroviário. Aqui no Porto de Açu, então, a gente vai ter uma extensão ferroviária até o complexo industrial, que vai já ajudar o Porto a se integrar na logística ferroviária. Nós vamos fazer a EF-118 até Anchieta e já estamos procurando uma equação para fazer a ligação do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Então, uma obra extremamente importante, ferroviária, que vai beneficiar esse porto que já está movimentando 60 milhões de toneladas por ano. Ministro Tarcísio, quando se fala nesses investimentos, o que agrega de modo geral na infraestrutura do país esses investimentos tanto em ferrovia como em rodovia? No final das contas, a gente está aumentando a oferta de transportes, principalmente por ferrovias. Esse aumento de oferta vai implicar em menores fretes, então o custo do Brasil vai cair, o nosso setor produtivo vai ficar cada vez mais eficiente e vai sobrar mais dinheiro para novos investimentos. Esses novos investimentos vão virar empregos. Ministro, acho que vale a pena, permite aqui, aproveitar o Tarcísio. O Tarcísio fez ressurgir o modal ferroviário do Brasil. Agora, em março, abril, estou acertando uma viagem com o Tarcísio, 4 dias de trem na ferrovia Norte e Sul. São 4.100 quilômetros que serão concluídos agora
meados deste ano. E nós queremos, com essa viagem, mostrar para o Brasil todo esse grande investimento da iniciativa privada, mas com a colaboração do governo federal, nesse ressurgimento. Não é apenas isso, é a ferrovia Centro-Oeste, é a FICO Centro-Oeste, é a FIOL Oeste-Leste, é a Transnordestina, entre outros. E também, ele pode dizer melhor do que eu, os contratos assinados com a iniciativa privada. Fala, Tarcísio. São vários contratos assinados com a iniciativa privada em renovações de concessão. Já são 30 bilhões, com aumento de capacidade na Malha Paulista, aumento de capacidade na Vitória Minas, em Carajás, com investimento cruzado que vai proporcionar a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, que já está em obra e vai ligar o Vale do Araguaia no Mato Grosso à ferrovia Norte-Sul, que está possibilitando o andamento das obras da ferrovia de integração Oeste-Leste, que é a ferrovia e talvez a obra mais importante do estado da Bahia, porque vai proporcionar a ligação de um complexo mineral ao Porto Sul, ao Porto de Ilhéus, e também, no futuro, vai ajudar a pegar a carga do agronegócio do Oeste Baiano, que vem crescendo a taxas expressivas também com o Porto Sul. Então é mais uma alternativa de ligação portuária com ferrovia, por isso esse projeto da FIOL é tão importante. Vamos aproveitar o momento, não quero tomar teu lugar jamais, mas temos uma rodovia mais importante do Brasil e a mais movimentada, que é a Dutra, Rio de Janeiro, São Paulo. Um novo contrato entra em vigor logo após o Carnaval, estarei com o Tarcísio na Dutra, onde nesse novo contrato o pedágio diminuirá em 33%, bem como motocicletas não mais serão cobrados pedágio de motocicleta. Ministro Bento, o presidente comentou aqui do investimento na produção de gás natural, falou de um volume considerável, né, de gás. Eu queria saber, de modo geral, olhando para o país, o que a gente está agregando na produção? Nós estamos agregando cerca de 20% a mais na nossa produção de gás, ou melhor, na disponibilidade de gás para o consumo, mas importante também dizer que esse gás serve para geração de energia elétrica. Nós inauguramos aqui em setembro do ano passado a GNA 1, que foi importantíssimo para nós garantíssemos a energia para os brasileiros, e agora o presidente vai inaugurar a GNA, a pedra fundamental da GNA 2, que vai entrar em operação daqui a 3 anos. E vai entrar em operação com o quê? Com gás natural. E esse gás natural barateia a energia. A energia gerada pela GNA 1 é 5 vezes menor do que aquela que nós geramos ano passado para garantir o suprimento. E a GNA 2 vai ser 10 vezes mais barata por conta desse gás natural que está vindo do pré-sal e que vai, evidentemente, contribuir não só para a geração de energia, mas para a geração de empregos, industrialização e o consumo de todas as famílias. A gente já está livre da questão de racionamento, possibilidades com os reservatórios baixos. Como que a gente está com esse período chuvoso aí? Como que vocês estão monitorando os nossos reservatórios? O presidente Bolsonaro, quando eu apresentei para ele a situação de escassez hídrica em outubro de 2020, ele determinou imediatamente que nós adotássemos medidas. Eu estou falando de outubro de 2020. E fruto dessas medidas que nós adotamos, nós nunca falamos em racionamento nem em apagão. E foi isso que ocorreu em 2021. E 2022 não há hipótese nenhuma nem de racionamento, nem de apagão. Chuvas também colaboraram? Claro, eu costumo dizer que São Pedro ajuda quem trabalha. E nós trabalhamos bastante, do final de 2020, 2021 e continuamos trabalhando em 2022. Presidente, Auxílio Brasil de R$400 está sendo pago esse ano. O que vocês esperam com relação à inclusão? Zerar a fila? O que vocês estão esperando dessa questão? Foi uma luta, né, muito grande, basicamente levada avante pelo nosso ministro, o baiano aí, João Roma, e tivemos que negociar a questão dos precatórios, não foi fácil. Os partidos de esquerda contra essa proposta de emenda à Constituição, que precatórios é visar você parcelar a dívida que a União tem para com muitas pessoas e também muitos da empresas, né? Conseguimos fazer isso aí. E foi já garantido, desde o ano passado, o início do pagamento de não mais, em média, R$190, que era o valor do Bolsa Família, mas no mínimo R$400 para, hoje em dia, 17 milhões de famílias do Brasil. Então esse projeto
essa proposta veio substituir o Bolsa Família. O Auxílio Brasil é uma realidade. Eu falo com o João Roma, então, para complementar, João. João, ministro, as filas estão conseguindo acabar com as filas? Fila zerada. Nós sabemos que a pandemia está passando, mas que os efeitos sociais e econômicos dessa pandemia perduram em nosso Brasil. E a determinação do presidente Bolsonaro foi todas as medidas para ajudar o brasileiro mais necessitado. Com isso, nós conseguimos triplicar os recursos para o Programa Permanente de Transferência de Renda. Como falou o presidente, o Auxílio Brasil, ele substitui o Bolsa Família. Todos que estavam no Bolsa Família continuam recebendo benefício mínimo de R$ 400 para cada família brasileira. Só que passamos, além das 14 milhões e meio de famílias, para mais de 17 milhões de famílias em todo o Brasil. É uma grande diferença. E esse mínimo de R$ 400, para quem está recebendo Auxílio Brasil, faz toda a diferença no orçamento dessas famílias. Presidente, como que o senhor vê, às vezes, críticas de oposição, de alguns parlamentares, de que o Auxílio Brasil seria um programa eleitoral para conquistar votos? Há poucos meses nós assistimos em algumas televisões brasileiros, né, com necessidade, pegando osso num caminhão. E fui muito criticado por causa disso. Não disseram que muitos se empobreceram, tendo em vista a política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Muitos governadores e prefeitos fizeram lockdown, confinamentos, fecharam o comércio e a consequência foi empobrecimento por parte da população. Quando nós tivemos a ideia, então, de substituir o Bolsa Família de, em média, 192 para, no mínimo, 400, a oposição, obviamente, primeiro tentou boicotar dentro do parlamento a aprovação desse programa. Nós conseguimos, passamos, então, a pagar mais do que o dobro. E as críticas continuam. Ou seja, não tem do que reclamar do governo. Devemos levar em conta que em 3 anos de governo estamos a 2 com pandemia, com várias restrições. E eu não tive ascendência, né, o comando das questões da pandemia. Obviamente, a nossa parte coube mandar muito recurso para prefeitos e governadores e também disponibilizar mais de 400 milhões de doses de vacina para todos que assim o desejassem. Ou seja, o governo federal comprou as vacinas que o povo queria. Aplicamos essas vacinas. E o Brasil, aos poucos, vai voltando à normalidade. Ministro, fica à E ainda vontade. completando na área social, além do Auxílio Brasil, também está chegando para a população, para mais de 24 milhões de famílias, de maneira simples e automática. Um benefício de desconto de até 65% na conta de luz. Isso é uma sinergia da área que progride, que é a área de Minas e Energia, uma área da economia que é importante, mas chega também para o cidadão mais necessitado. Assim como o gás de cozinha, que com o Auxílio Gás, que começou a ser pago em dezembro, já está chegando para milhões de brasileiros o valor de R$ 52 para ajudar essa família a comprar o seu botijão de gás. Ô Bento, quantas famílias não pagam energia elétrica no Brasil? Eram 12 milhões. Cerca de 90 milhões de pessoas são beneficiadas com isso. Então a energia elétrica ficou cara no mundo todo. Na Europa, 400% mais caro. Aqui, 36%. A questão de combustíveis também no mundo todo teve uma alta enorme. Como, por exemplo, no último mês, os Estados Unidos bateu 50% o preço, né, da gasolina. Nós aqui reconhecemos que está caro, mas estamos tomando providências para baratear isso aí. As propostas que chegarão ao parlamento nos próximos dias pedindo ao parlamento direito, né, à autoridade, para que eu possa zerar o imposto de óleo diesel sem fonte alternativa para tal. Deixo claro que o gás de cozinha nós já zeramos desde o início do ano passado. Ou seja, quem está consumindo gás de cozinha, tenha certeza de uma coisa, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Presidente, só para esclarecer, não são 90 milhões de pessoas que não pagam conta de luz. Elas pagam a tarifa social, onde não incide bandeira tarifária, nada disso. É uma tarifa feita para os mais necessitados, as pessoas do cadastro único. Então, o senhor pega aí quase 20 milhões de pessoas, são 90 milhões de beneficiários disso aí. Ministro Ciro, o presidente falou sobre as questões de negociações com o Congresso Nacional. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente aqui quais que devem ser as prioridades, as pautas prioritárias do governo no Congresso Nacional agora em 2022. Perfeito. O presidente, no ano de 2022, que eu acho que é o ano da nossa retomada econômica, das pessoas terem suas vidas de volta, está focado em duas situações. Reduzir a inflação e aumentar emprego e renda.
as perspectivas conduzidas pelo ministro Paulo Guedes são de redução da inflação para metade, né? E geração de emprego, hoje mesmo o ministro Ondes está anunciando a consolidação, presidente, de uma quantidade, milhões de empregos estão sendo gerados. 2.700.000 no ano passado, a gente teve um resultado negativo em dezembro, né, sazonal, mas 2.700.000 estão sendo consolidados e anunciados pelo ministro Ondes hoje. E esse vai ser o nosso grande foco. Procurar, o parlamento tem sido muito compreensivo, tem sido um parceiro, o governo tem conseguido aprovar todas as medidas necessárias para a nossa retomada econômica e vamos continuar assim. Nós esperamos que as pessoas, principalmente do campo de oposição, tenham responsabilidade com esse momento que o país e o mundo está vivendo. Nós precisamos ter a nossa retomada econômica, o governo federal está fazendo a sua parte. Aqui tem 3 grandes exemplos de grandes ministros, né? Ministro Tarcísio, com toda a infraestrutura do nosso país, ministro Bento, que foi capaz de o Brasil foi um exemplo no que diz respeito à condução da política de preços de combustível, foi um dos países que menos aumentou no mundo, e também de enfrentar essa situação de seca, que nós não tivemos apagões, não tivemos nenhum tipo de situação que tenha prejudicado a população. Então, o nosso ministro Roma, com essa capacidade de levar a quem precisa, né? Nós temos 20 milhões de pessoas que estavam precisando, passando fome no nosso país. Então o governo federal está fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que o parlamento será um grande parceiro da nossa retomada econômica. Senado Federal, rapidamente, o governo teve dificuldades na articulação, principalmente no Senado Federal no ano passado. Como que o senhor pretende melhorar a relação com o Senado? Com muito diálogo e transparência, né? A sociedade não vai exigir que nem a Câmara, nem o Senado sejam um entrave ao desenvolvimento do país. Eu tenho certeza que nós temos um diálogo permanente com o presidente Rodrigo Pacheco, com as demais lideranças, e eu não tenho dúvida que o nosso país contará com o nosso Congresso Nacional. Presidente, vamos falar um pouquinho de eleições. O senhor pretende escolher de que forma um candidato a vice-presidente? Já sabe quando que vai confirmar a candidatura do senhor à reeleição de forma oficial? Na linha do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, a gente vai escolher os 48 do segundo tempo. Porque se escolher agora, você causa turbulência. Tem algumas pessoas que estão esperando ser convidadas e, obviamente, a decisão, como acertado com o líder do partido, o PL, o Valdemar, eu que escolherei. Então, vamos esperar um pouco mais, porque temos algumas coisas a passar no parlamento ainda e não podemos ter turbulência. Uma das questões é essa PEC nossa que me permite zerar o imposto do óleo diesel no Brasil. O senhor já sabe o perfil do vice-presidente que o senhor quer? O senhor quer um militar, um político? É alguém que, uma vez anunciado, pode ter certeza, não será novidade para vocês, porque é do nosso meio. Vamos falar também um pouquinho sobre as dificuldades que a gente teve na semana passada, principalmente com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar o depoimento do senhor na Polícia Federal. Como o senhor recebeu essa determinação do ministro Alexandre de Moraes? Seguindo orientações do advogado-geral da União, Bruno Bianco. Tudo que foi tratado com esse advogado, né, que nos defende, eu cumpri à risca. E, com toda certeza, agora o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir essa questão. E aí o senhor decidiu não ir ao depoimento? Por que... A decisão foi do advogado. É como um médico, né? Para mim. Eu sigo essas orientações, porque, afinal de contas, melhor do que discutir, com todo respeito a vocês na mídia, tem que discutir nos autos. O que eu posso dizer para vocês é que aquele inquérito feito pela Polícia Federal, né, a pedido do TSE no passado, sempre foi ostensivo, não tinha grau de sigilo nenhum. Ele passou a ser sigiloso depois da minha live. Isso é que nos surpreende a todos. No resto, eu peço que você entreviste o Bruno Bianco, nosso advogado, e com toda certeza ele falará melhor do que eu sobre a condução desse processo. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a viagem para a Rússia e também para a Hungria. Tem a previsão do senhor ir agora em fevereiro para esses 2 países europeus. O que o senhor pretende nessa viagem? Quais são os objetivos dela na conversa lá com Vladimir Putin? Eu fui convidado pelo governo russo, Vladimir Putin, aceitei. Nós temos negócios com a Rússia, entre eles, por exemplo, a questão de fertilizantes. Nossa agricultura, em parte, ainda é dependente de fertilizantes defensivos. Além de nós levarmos nessa comitiva alguns outros ministros, vai a Tereza Cristina, que vai tratar
dessa relação comercial com o agronegócio para conosco. Pode ter certeza que para o Brasil será muito boa essa viagem. Bem como na volta, passaremos por mais 2 outros países, amigos e aliados. Nós estamos aproveitando a oportunidade para estreitar os nossos laços. O mundo todo está conectado e o Brasil tem uma excelente política externa. Haja visto até que a OCDE, por unanimidade, nos convidou para agora, de fato, né, buscarmos vencer algumas barreiras para que nós venhamos ter acesso à OCDE. Lá com o presidente russo, com Vladimir Putin, como o senhor pretende, num momento tão delicado lá da região, com os conflitos que nós estamos tendo lá na região, como o senhor pretende, essa situação vai ser abordada, não vai ser abordada? Como o senhor pretende lidar com esse momento conturbado lá entre a Rússia e a OTAN? Muitos países tiveram problemas no passado semelhante a esse. A própria Argentina, as Malvinas, nós do Brasil também não fomos diferentes a esses problemas. A gente espera que tudo se resolva no maior clima de tranquilidade e harmonia. O Brasil é um país pacífico. Agora, obviamente, nós vamos, se esse assunto vier à pauta, será por parte do presidente russo, não da nossa parte. Nós queremos cada vez mais nos integrar com o mundo todo na relação comercial e poder colaborar no que for possível para a paz mundial. A viagem está 100% confirmada? Até o momento, sim. Bom, vamos falar também um pouquinho sobre a questão da OCDE. O senhor comentou rapidamente a carta convite, né, que o país recebeu para integrar a OCDE. Qual que é a importância dessa carta convite? É um selo de qualidade. Você tem acesso a empréstimos, né? Você tem acesso a outros mercados de forma menos traumática e mais rápida também, por aquilo que o Brasil pode apresentar. Ou seja, cada vez mais nós estamos nos superando nessas questões que estão em conformidade com o país desenvolvido. Então o Brasil tem tudo para, daqui a 3, 4 anos, ser aceito pela OCDE. Ministro Ciro Nogueira, o senhor participou da coletiva de anúncio. Como que estão o país ele tem que cumprir uma série de exigências da organização para poder fazer parte. O Brasil vem cumprindo, né, vem se adequando. Quando que o senhor acredita que essas exigências todas para a entrada na OCDE, para quem não é acostumado a acompanhar esse tema, a OCDE é um clube dos países ricos, né? Quando que o país deve concluir esses preparativos todos? Como você disse, nós estamos nos adequando, né? Existe um cronograma, não é só o Brasil, mas outros países estão fazendo essa adequação, mas existe já a determinação da direção da OCDE e agora só depende do nosso país nos adequarmos. Acho que o presidente determinou que o nosso país fizesse uma integração e aliança com os grandes países do mundo, muito contrário do que acontecia no passado, que nós tínhamos alianças com países periféricos que não tinham representação nenhuma, nem econômica para o nosso país, nem para o mundo. Agora não, o país está chegando reconhecido pelo seu trabalho em respeito ao meio ambiente, respeito ao combate à corrupção, integração dos nossos mercados, dos bancos centrais. Então, acho que o nosso país chegou um momento de reconhecimento mundial à nossa política externa, a tudo que está sendo feito aqui no Brasil do governo do presidente Jair Bolsonaro. Um dos temas mais importantes é a questão da corrupção. Nós completamos 3 anos do governo federal sem qualquer denúncia de corrupção. Isso costumo dizer, não é virtude, é obrigação. Então o governo está de parabéns, os nossos ministros, nossos servidores, em zelar por essa questão tão cara para todos nós. Até há pouco tempo era comum você ter notícia de 2 ou 3 casos de corrupção grave no Brasil. Isso acabou em nosso governo e chama atenção, obviamente, pelo lado positivo do primeiro mundo. O senhor acha que isso é devido a quê? É basicamente a escolha que você faz dos ministros por critério técnico, próprio, esses todos que estão aqui. O Ciro, obviamente, mais voltado para a questão política, né? E tendo em vista o critério técnico e essas pessoas terem um coração verde e amarelo. E eles também ter liberdade para escolher os seus assessores, obviamente o que sai na ponta da linha é obras de interesse da população como um todo. Presidente, ainda continuando nessa questão da OCDE, saíram informações de que o governo francês volta a criticar o Brasil por questões
do desmatamento, defende que para o Brasil participar desses organismos precisa reduzir o desmatamento. Como que o senhor vê essa situação? Nós preservamos um pouco mais de 60% do nosso território. Eu perguntaria, a França preserva quanto? Aqui temos, por exemplo, mata ciliar. Lá não tem. Aqui nós temos reservas ambientais. Ou seja, na verdade, a França concorre um pouco com nós na questão dos commodities, do que se produz no campo. E da parte deles é natural isso aí. Ou seja, seria muito bom que a França seguisse o nosso exemplo na questão ambiental. Então, na visão do senhor, essas críticas têm uma conotação de disputa comercial? Totalmente. Até a questão de quando se fala em Amazônia. Tá? Na verdade, o que se olha para a região amazônica é o seu subsolo, são as suas riquezas, coisas que praticamente o mundo cada vez mais está deixando de ter. Porque isso é uma coisa que tem fim, certo mesmo? É que o nosso ministro pode falar melhor do que eu sobre isso daí. Então, obviamente, a França, se prosseguir nessa entoada, ficará isolada, porque outros países, né, precisam de cada vez mais ter um comércio melhor com o Brasil. Bom, enquanto o presidente dá uma respirada aqui, perguntar para o ministro Ciro o que o governo, o senhor que coordena vários ministérios, o que o governo tem feito, principalmente nessa questão ambiental? Acho que nós temos agora um papel do ministro Joaquim, que desempenhou um belíssimo papel nos representando na COP. Muita gente voltou decepcionada, presidente, achando que o nosso país ia ser massacrado. Nosso país voltou como exemplo, né? Um exemplo de combate ao desmatamento ilegal, isso é uma determinação do presidente, ao respeito às nossas florestas, mas nós temos um país que precisa se desenvolver. Nós temos uma população e o mundo precisando de alimentos, precisando de commodities, e o nosso país não pode deixar de usufruir das nossas riquezas, sempre, lógico, com respeito ao meio ambiente. Nesse evento, geralmente nós convidamos os críticos a conhecer a região amazônica. E eu tenho falado e criticado. A floresta não pega fogo, é a floresta úmida, o que pega é no entorno, e quase sempre no mesmo local. Devemos aprovar no corrente ano uma lei que trata da regularização fundiária, onde pode saber, no futuro, qualquer foco de calor no Brasil, quem é o dono do CPF daquele foco. E você vai saber, os focos são repetitivos todo ano, locais onde é permitido você praticar esse tipo de agricultura com fogo, né? E até mesmo a questão dos ribeirinhos, a questão de muitos indígenas que fazem a agricultura dessa forma. E devemos entender que a região amazônica equivale a uma Europa ocidental, é uma área enorme e é praticamente toda preservada. Existe sim alguns que teimam em partir para o desmatamento ilegal, para a queimada ilegal, com a aprovação da lei que trata então da regulação fundiária, mais facilmente teremos como atingi-los com as devidas punições que a lei permite no futuro. É importante a gente explicar para quem está assistindo, presidente, o que é a regularização fundiária, né? Existem muitas áreas no país todo que você não sabe quem que é o dono daquela propriedade, embora as pessoas estejam lá. É exatamente isso aí. Pega fogo e você não sabe quem é o responsável por esse fogo. E mais ainda, com essa regularização, tu vai saber, de fato, o tamanho daquela área, a quem pertence e o percentual da mesma que pode ser usado para a agricultura. No orçamento federal que foi sancionado pelo senhor há poucos dias, foram feitos cortes na ordem de 3 bilhões, 200 milhões de reais, que atingiram áreas relevantes, né? Tanto, por exemplo, de educação, também trabalho. Por que foi necessário fazer esse corte? Olha, o orçamento tem uma receita prevista e tem uma despesa que não pode ser maior que a receita. A partir do momento que o parlamento infla a despesa, eu não posso sancionar um orçamento, né, que prevê, então, gastar mais do que vai ter de receita. Eu estaria em curso em crime de responsabilidade. Então, nós fomos obrigados a vetar isso daí. Logicamente, o parlamento pode derrubar o veto se assim entender. Agora, durante o ano também, como já aconteceu em anos anteriores, com uma receita nossa tem vindo muito positiva, esses cortes poderão ser atendidos, né, no futuro e passar a valer realmente. Os críticos do governo dizem que lá no Congresso tem um orçamento secreto, né? A gente está falando das emendas do relator. Como que o senhor recebe essas críticas? Olha, quando chegou a proposta chamada RP9, do orçamento secreto, eu vetei. O parlamento derrubou o veto. Depois foi um partido político que questionou isso no Supremo. O Supremo disse que está legal. Então não tem nada de secreto. Que orçamento secreto é esse? Que é publicado em Diário Oficial da União. Agora, em torno de 15 bilhões de reais
quem dá a destinação para esse dinheiro é o relator do orçamento, não sou eu. Nós apenas recebemos isso e viabilizamos, né, a execução desse orçamento. Não tem nada nosso, a decisão é do relator do orçamento, sempre um deputado ou senador. É secreto? Não é secreto porque é publicado no Diário Oficial da União. Quem critica, quer criticar, como se estivéssemos fazendo algo de errado. É isso mesmo, senhor? Não tenha dúvida, presidente. O que acontece é que no passado nós tínhamos governos que poderiam ser acusados de corrupção. Esse governo não tem essa marca. Então se fala dessa questão de orçamento secreto. Como se uma estrada, se uma escola, um hospital pode ser secreto. A população que recebe esse benefício, em cada estado, em cada cidade, sabe que aquilo não tem nada de secreto. Isso é uma narrativa que tenta se fazer para tentar confundir a população. Nós temos uma gestão fiscal hoje que é um exemplo. Quero lembrar, presidente, que no ano passado a própria LDO dizia que nós íamos ter um déficit de 240 bilhões. Nós reduzimos isso em 40 bilhões. As nossas estatais, presidente, são um exemplo para o país. O que está acontecendo hoje aqui em Campos, em todo o estado do Rio, é fruto dessa gestão eficiente das estatais do nosso país, que saíram de um prejuízo em 2015 de 35 bilhões para um lucro fantástico de 135 bilhões. Então, acho que nós temos hoje uma gestão eficiente, temos respeito ao parlamento, essas mudanças. Eu lembro que a previsão de veto era em torno de quase 10 bilhões de reais, nós reduzimos, mas durante todo o ano nós temos a GEL para fazer essas adequações e o país, não podem ter certeza, não deixará de fazer os investimentos que nós precisamos. Só durante a gestão do PT, no passado, tocante à Petrobras, eles endividaram a empresa em quase 900 bilhões de reais. Isso deixou de ser conosco. Só o ano passado nós pagamos dessa dívida, nós não, você que bota combustível no carro, 100 bilhões de reais. Há uma diferença enorme. Então, há pouco tempo, quando os estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais, hoje dão lucro de dezenas de bilhões de reais. Até os Correios estão dando lucro. Itaipu Binacional deu lucro. Não tem estatal, que eu conheço no momento, que não tenha dado lucro para o Brasil. Isso é uma forma diferente de administrar. Não é botar apenas ministros responsáveis com competência. Também indicar presidentes estatais e de bancos oficiais com o mesmo critério. Sobre o preço da gasolina, presidente, já que a gente estava falando da Petrobras, como o senhor está lidando com esse problema, né? A gasolina aí na maior parte do país, a R$ 7,00, como o senhor está lidando com essa situação? Olha, o grande problema que existe, tá? Eu não quero brigar, nem vou brigar com os governadores, mas tem que falar a realidade. O ICMS incide no preço final da bomba, é o imposto estadual, e não na origem, não só da gasolina, como do álcool. Inclusive, quando o ICMS incide em cima do preço final da bomba, ele é bitributado. O imposto federal, a margem de lucro do revendedor e o frete é tributado também pelo ICMS. Então, tem uma emenda à Constituição de 2001 que diz que tem que ser um valor nominal no Brasil todo. Há 4 meses estou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo decida isso aí. Acabe, obviamente, com esse problema. Cada governador cobra o que ele acha que tem que cobrar. E eu não estou contra nem a favor a governador. Agora, o que a população tem que entender é o seguinte. Por exemplo, quanto é que você paga por litro de gasolina de imposto federal? Na ordem de 69 centavos. Você acha muito? Em média, os governadores cobram R$ 2,00 por litro. Isso está certo, está errado? Não tem problema, não quero entrar nesse método. Você tem que saber onde está custando e por que mais caro o litro da gasolina. R$ 7,00 é um absurdo. Tem a questão da Petrobras também, que se não fosse a roubalheira toda do PT de 2003 a 2015, não tivesse que pagar tanto, né, para essa roubalheira do PT, poderia estar mais barato também. Agora estamos investindo, fazendo o possível. Outros problemas afetam o preço do combustível, mas o mais importante é o imposto estadual e é também o que a Petrobras foi saqueada no passado e ela tem que pagar isso aí. Vem de desinvestimento, ativos que a Petrobras vende e também, por que não dizer, do preço que é vendido o combustível na refinaria para as distribuidoras. E o cenário? Complemente aqui, meu. Distribuidoras. É importante também dizer que o preço do insumo que faz os combustíveis subiu muito. Nós saímos de um valor de aproximadamente R$ 270 o barril de petróleo e hoje ele está a R$ 500 o barril de petróleo. Então temos que considerar isso também, que esse é um insumo básico que faz os derivados de petróleo.
E, em cima disso, incide os impostos, também a mistura do próprio combustível com biocombustível, que é muito importante. Então, tudo isso leva o preço a esse patamar. Mas, como o presidente falou, estamos trabalhando para que a gente possa oferecer melhores preços aos consumidores. A mesma coisa, desculpa, que é questão de alimentos, né? Os fertilizantes cresceram no mundo todo. A nossa agricultura é um exemplo, mas é dependente de fertilizantes, como, por exemplo, de potássio da Rússia. Isso daí, ao subir de preço, é repassado na ponta da linha para o consumidor. A crise energética, a crise de alimentos, se faz presente no mundo todo, mas o Brasil é um país que menos está sofrendo com isso, dada a medidas que tomamos desde 2019, sem sabermos que teremos uma pandemia pela frente. O senhor sempre foi muito crítico à questão dos lockdowns, né? E a gente está vendo aí um aumento de casos novamente da Covid. O senhor teme que ocorra novamente fechamentos de comércio em algumas regiões do país? A competência de decidir isso foi dado pelo Supremo Tribunal Federal a governadores e prefeitos. Desde o começo eu falei que eu não fecharia nada caso fosse presente. Tomaria conta, sim, dos mais idosos e aqueles doentes, né, com comorbidades. E o resto tinha que voltar a trabalhar. Que não é uma coisa simples. Desde o começo eu defendi que as aulas não poderiam ser suspensas. Agora, há poucas semanas, o editorial do próprio jornal Globo dizendo que tirar a criança da sala de aula foi um crime. O mundo todo reconhece isso. O mundo todo vem dizendo agora que a questão dos lockdowns foi uma maneira criminosa de querer combater aí a expansão do vírus. Num primeiro momento, você lembra disso? O fechamento era para achatar a curva. Daqui a 2, 3 meses no máximo, a curva está achatada, os hospitais estão aparelhados e podemos voltar à normalidade. Com toda a certeza, muitos, né, governadores e prefeitos pegaram isso para si e passou a ser uma política de Estado, quebrando a economia, não sei com qual o objetivo, mas prejudicando a todos nós. Sempre disse que o vírus mata e também o desemprego também mata. Bem, esses números de mortes por suicídio, por depressão e outros problemas, brevemente virão à tona e mostrarão quem estava certo. Sabemos que tudo era uma tremenda de uma incógnita, mas, da nossa parte, além de darmos recursos para estados e municípios, nós também compramos mais de 400 milhões de doses na época certa para atender a população. E todo aquele brasileiro que quis se vacinar foi disponibilizado por nós, de forma voluntária. Falando ainda sobre pandemia, a gente teve aí uma decisão da ministra Rosa Weber de encaminhar uma notícia crime contra o senhor por uma suposta prevaricação na questão de disponibilidade de vacinas para as crianças. Como que o senhor recebeu essa notícia? Eu pergunto aí, né? Durante a pandemia, tivemos algum problema de UTI infantil? Muito pelo contrário, as UTIs infantis foram transformadas em UTIs para adultos. Criança nenhuma se foi atrás de serviços médicos para tal. Raras foram os óbitos. Logicamente, qualquer morte nós devemos evitar a qualquer preço. Agora, essas vacinas infantis começaram a ser faladas no final do ano passado. Qual o atraso? Agora, a Rosa Weber está atendendo um pedido, com toda certeza, de um partido político. Não justifica. Você pode ver, ela de acordo com a própria adesão do Supremo Tribunal Federal, não obrigatória. Ou seja, o pai que porventura quiser vacinar o filho, poderá vacinar. E que fique bem claro, a própria Pfizer diz, né, que os efeitos colaterais dessa vacina, inclusive para infantil, só serão conhecidos ao final de 2024. Então, é a responsabilidade dos pais. E mais ainda, a Pfizer, né, não se responsabiliza por qualquer efeito colateral. Ou seja, o despacho do ministro Ricardo Lewandowski foi realmente de encontro daquilo que o ministro Queiroga fez, dando a vacina infantil também, mas de forma não obrigatória. E é lamentável que alguns prefeitos e governadores queiram exigir a vacina como forma da criança frequentar a sala de aula. O governo federal fez a sua parte, comprou vacina para todo mundo, nenhum governador comprou vacina e atendemos a população. Eu acredito que esse nova cepa, essa nova variante, a Ômicron, como tem dito muita gente, ela é mais contagiante, mas quase que a letalidade é próxima de zero. Bom, a gente está chegando na reta final da entrevista. Tem uma outra situação importante, um desafio importante para o governo, que é a questão dos servidores públicos. A gente está com 46 categorias pedindo reajuste. Como o senhor pretende lidar com isso? Olha, deixo bem claro que em 2020, quando tivemos aí
no mundo, né, o conhecimento da Covid-19, o ex-presidente da Câmara queria um corte de 25% no salário de todos os servidores federais, estaduais e municipais. Da nossa parte, nós achamos que congelando por 2 anos seria o suficiente. Foi menos traumática a nossa proposta. Agora, os informais foram para a lona, mais de 38 milhões de pessoas. O pessoal do CLT, muitos tiveram que negociar com o patrão, com a ajuda do governo, obviamente, com 2 programas, conhecido como BEM e PRONAMP, para que ele não perdesse o seu emprego. Reconhecemos o valor de todos os servidores públicos, federais, no caso, já que sou presidente da República. Mas eu peço a eles que, por favor, entendam a situação que o Brasil ainda atravessa. Muitos perderam empregos, muitos tiveram seus salários reduzidos. Os servidores não tiveram por ação do governo federal, porque, eu repito, lá o ex-presidente da Câmara queria um corte de 25% de todo mundo. Pode ter certeza, tendo em vista que nós devemos ter uma excelente arrecadação no corrente ano, por ocasião da feitura do orçamento para 23, nós vamos atender com um percentual bastante razoável todos os servidores públicos do Brasil. Para a gente encerrar um último tema, as pesquisas eleitorais estão colocando o senhor em segundo lugar nas pesquisas. O senhor sempre disse que não acredita em pesquisas, isso desde 2018, eu acompanho bastante. O senhor continua não acreditando em pesquisas? Se fossem verídicas, eu não teria sido eleito em 2018. Diziam até que não iria para o segundo turno, e caso fosse, perderia para todo mundo. Isso não aconteceu. Até há poucas semanas, as pesquisas davam uma diferença de 25% do Lula em relação a mim. Bem, agora, como eles têm que registrar no TSE essas pesquisas, a diferença está bem pequena, vamos assim dizer, quase na margem de erro, né? Agora, pode ter certeza de uma coisa. Como é público também, está na mídia, as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. As Forças Armadas, então, mandaram seus homens e mulheres, técnicos, especialistas, lá para o TSE. Foram levantadas mais de uma dezena de inconsistências. As Forças Armadas peticionaram o senhor ministro Barroso sobre essas vulnerabilidades. Ele não nos respondeu em tempo hábil, dizendo que estava em recesso. Foi reiterado agora essa questão. E cabe ao TSE agora mostrar e comprovar que eles estão certos, ou então onde eles poderão corrigir essas inconsistências. O que nós mais queremos e desejamos e não abrimos mão são de eleições limpas e transparentes para o corrente ano. Bom, presidente, muito obrigado pela entrevista, ministro Tarcísio, ministro Bento, ministro Ciro Nogueira, viu, o ministro João Roma também, tem que decorar o nome de todo mundo, lembrar aqui rapidamente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos no Rio de Janeiro, o senhor quer fazer um anúncio sobre Santos Dumont? O governador, vou dar uma boa notícia aqui, está o governador nos acompanhando? Tem uma boa notícia sobre Santos Dumont aqui. Qual que é a notícia? Bom, a notícia é que a gente constituiu um grupo de trabalho para ajustar a modelagem do Galeão com o Santos Dumont, e a primeira conclusão do grupo de trabalho é que o Santos Dumont, então, irá a leilão isoladamente. A gente vai ter um bloco só com os aeroportos destinados à aviação executiva, Campo de Marte e também Jacarepaguá. Um outro bloco que vão ter os aeroportos do Pará, Mato Grosso do Sul e Congonhas, e Santos Dumont irá a leilão isoladamente. Isso foi um acerto do governo federal com o governo do estado do Rio de Janeiro. A gente acha que assim a competição fica mais justa e a gente vai ainda evoluir nesse processo de modelagem dentro das discussões, dos debates que estão sendo feitos. Rapidamente, importante para o estado, governador? Importantíssimo. O estado do Rio de Janeiro, ele tem um sistema multi-aeroportos que tem que ser levado em consideração. É muito importante quando o governo federal abre esse debate, abre o diálogo. Quem ganha é a população, quem ganha é o turismo. Nós sabemos o quanto o Galeão é fundamental para o Brasil inteiro e principalmente para o turismo do Rio, que é a porta de entrada do país. Então a ideia é que os aeroportos se complementem e não que porventura eles disputem. E essa decisão vem então ao encontro dessa narrativa e dessa possibilidade. Governador, obrigado. Eu quero agradecer obrigado, aqui presidente. Clarissa, que está nos recebendo aqui Obrigada. em Campos, e a família dela daqui, ela faz um grande trabalho na região. Eu quero agradecer essa forma carinhosa como nós fomos recebidos aqui. Isso nos dá vontade de retornar, trazendo, obviamente, mais realizações para o povo aqui do norte do Rio de Janeiro.
Eu que agradeço a visita do presidente à nossa cidade, à nossa região, acompanhado dos seus ministros. Ele já tinha feito essa promessa, anunciando muitos investimentos para a nossa região e já com outros temas aí em estudo junto ao governo federal. Obrigado a todos. Ana Paula, é com você. Muito obrigada, Tiago Nolasco, pela entrevista com o presidente da República, que ao longo aqui da nossa edição também vamos trazer outras novidades, já que ele continua aqui na nossa região, juntamente com os ministros também. Então, aqui ao longo do nosso Balanço Geral, vamos estar atualizando ainda a visita do presidente da República no interior do Rio de Janeiro.